E aí, pessoal, estamos aqui com um multicampeão brasileiro de solucionismo, Roberto Stelling. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Felipe? Eu coletei algumas informações para quem não conhece. O Roberto é o atual número 84 do mundo de solucionismo, o que é algo, por exemplo, para ter padrão, em comparação, o Brasil não tem, no xadrez oficial, não tem ninguém no momento no top 100, número um do Brasil, 6 vezes campeão brasileiro, que também é algo bastante expressivo. E começou com xadrez e depois foi para Uhum. composição. Um jogador carioca, quase toda a sua vida lá, nasceu no Rio, está no Rio atualmente. Então, não só tem a parte do solucionismo, que vai ser interessante, muito interessante conhecer mais hoje, mas também fez parte do ambiente carioca dos anos 70 e 80, né? 80, na E, verdade, né? mas Mais 80. e a parte do solucionismo eu já vou pedir desculpa para quem entende mais da área, que as perguntas vão parecer um pouco um pouco leigas, né? É que nem alguém perguntar por que não rainha ou por que dama no xadrez. Então eu já peço um perdão meio que de antemão, mas ao mesmo tempo eu entendo que deve ser uma dúvida de muita gente, né? Para começar, como é que você começou? Teve contato? Você teve contato inicialmente com o xadrez jogo mesmo, né? Como é que foi? Isso, eu tive contato com xadrez inicialmente quando era criança. Meu pai jogava xadrez pela Marinha, era da equipe da Marinha, e jogava em casa com alguns amigos, né? Eu nem sei quem são esses amigos, mas volta e meia passava alguém, e Uhum. por volta de 6 anos eu aprendi a mexer as peças, mas nunca me interessei tanto. Acabei ficando com os livros dele. Ele tinha o do Agostini, que eu brinco que foi o primeiro livro de xadrez que eu odiei. E tinha alguns outros livros, uns livrinhos de abertura, mas eu acabei não jogando quando era pequeno. Eu só fui me interessar mais tarde, quando eu estava no ensino médio. Um amigo meu me chamou para jogar xadrez. Ele era muito amigo meu, Uhum. Paulo Roberto. Ele falou: vamos jogar xadrez, eu estou interessado. E aí eu peguei o tabuleiro que meu pai tinha. A gente tinha por volta de 16, 17 anos. Eu peguei o tabuleiro que meu pai tinha e a gente começou a jogar numa biblioteca. E no Leblon, nessa época eu morava no Leblon. que Uhum. é E por incrível que pareça, naquela época tem uma coisa que não existe mais, mas existia xadrez na praia. Então a gente começou a jogar ali na biblioteca. Chegou um momento que ele se cansou e eu continuei interessado. E como eu tinha alguns livrinhos, eu comecei a estudar os livros do meu pai. Não gostei do D'Agostini, e eu me inclinei mais na direção do manual de xadrez do Edelbecker. Interessante. E, e acabei encontrando na praia um grupo de pessoas que jogavam. Eu no posto 12, e ali, né, naquele grupo, tinham pessoas conhecidas da sociedade carioca, o maestro Severino Araújo, que era o maestro da Orquestra Tabajara, o Renato Terra, que era músico. Várias pessoas jogavam ali. E Uhum. uma das pessoas que jogava ali era o Carlos Emery Trindade, que era diretor do departamento de xadrez do Flamengo. Então, depois de jogar ali alguns meses, eu acabei me interessando tanto pelo jogo, que ele acabou me convidando para jogar pelo Flamengo. E entrei na classe C do Flamengo pouco depois disso. Esse processo demorou de aprendizado, demorou por volta de uns 6 meses a 8 meses até eu ser chamado para jogar pela classe C do Flamengo. Bom, Ok, então você 16 anos você começou, Eu comecei aos voltou. 16, Isso. Aos 20 você foi campeão Carioca Juvenil. carioca juvenil. Aos 19, na verdade. Naquela época eu tinha. Então, Foi em 80, eu tinha 18, não tinha feito 19 ainda. Era o ano que eu faria então foi 19. menos de 3 anos essa evolução para se tornar campeão carioca juvenil. É algo Uhum. bastante rápido, né? O seu estudo era o quê? Esses livros? Você jogava? Já tinha uma veia analista ali? Como é que era? Sim, o xadrez para mim, ele foi um xadrez que eu criei para mim, em um determinado sentido, né? Que foi o que eu fui entendendo a partir do contato com Paulo Roberto primeiro, depois com os livros que eu vi e com as pessoas que eu joguei. Eu nunca tive aula, não tive um professor. Uhum. E eu olhava o xadrez de um jeito muito concreto. Tudo para mim era variante. Eu tinha dificuldade de entender o que não era variante. Eu precisava calcular coisas. Uhum. E isso se tornou uma necessidade muito cedo para mim. Então, por um lado,
tornou o xadrez muito difícil, porque você pode analisar de forma concreta finais, ou com poucas peças, mas com muitas peças, sem jogar bem, ainda está aprendendo, é muito difícil. Mas eu sempre via tudo em termos de variante, sempre foi muito concreto. E eu dei uma certa sorte, porque logo no início eu acabei encontrando alguns livros que me ajudaram. Eu comprei o livro de finais do Fine, para mim foi super importante, me apaixonei pelo livro de finais do Fine, apesar dos vários erros que eu acabei encontrando no livro. Eu também acabava criticando aquelas posições, eu não aceitava como pura verdade, né? Então encontrei alguns erros no livro de finais do Fine, mas eu me identifiquei com aquele mundo de peças reduzidas dos finais, onde você consegue ter uma solução concreta, né, e chegar a uma avaliação concreta. E isso, para mim, era mais ou menos natural. E, com isso, eu desenvolvi um lado também de conseguir resolver problemas curtos, de Matin 2, Matin 3, com uma certa facilidade, além do meu nível de jogo. Então, quando eu comecei a jogar, quando eu entrei para a classe C, eu conseguia ver combinações simples, além do que se espera de um classe C, mas por esse olhar do lado concreto. E também, na mesma época, até um pouco antes de entrar na classe C, eu entrei num concurso de soluções do Mangini. Não sei se você chegou a ouvir falar do Mangini, que era um jogador, foi campeão brasileiro, e ele tinha uma coluna de xadrez no jornal, no Globo. A Ilusca Simonsen tinha uma coluna de xadrez no Jornal do Brasil e ele tinha uma coluna de xadrez no Globo. E pouco antes de eu começar a jogar pelo Flamengo, eu entrei nesse concurso do Mangini. O concurso era solução de problemas. Você resolvia semanalmente um problema de Matin 2. Eu resolvia no primeiro dia e mandava a solução pelo correio. E eu acabei entrando na final. E quando eu me classifiquei para a final, eu fui resolver ao vivo problemas. Nunca tinha feito isso. E todo esse mundo, para mim, sempre acabou sendo muito interessante. Então, o meu lado, a minha veia no xadrez era essa veia concreta. E a solução de problemas também acabou ajudando um pouco nesse sentido, acabou se tornando interessante nesse sentido, porque você encontra respostas concretas, você tem que analisar variantes, tem que entender o que está acontecendo, tem que entender a posição. E só para fechar esse parênteses que eu acabei abrindo do concurso do Mangini, nesse primeiro concurso eu conheci o Mascarenhas, que também tinha se classificado para a final, e nessa final eu fui o último colocado e o Mascarenhas foi o primeiro. No ano seguinte foi a primeira vez que um classe C ganhou o torneio do Mangini. Eu participei no ano seguinte, e no ano seguinte eu ganhei e fiquei na frente do Mascarenhas, mas eu demorei um ano para conseguir fazer isso. E o Mascarenhas, na época, acho que ele já era classe A. Então, eu tive um salto muito rápido, mas muito por esse lado concreto. Sempre tive muita facilidade eu procurava entender variantes, procurava variantes, e isso me ajudou no início da minha caminhada no xadrez. Certo. Eu fiquei curioso quando você falou sobre esse ponto. Essa parte de você, talvez, pelo menos no xadrez, gostar mais do concreto, ou seja, a parte abstrata, estratégica, meio conceitual, não te agradava tanto. É algo que você leva também para outros aspectos da sua vida, ou não? Especificamente com o xadrez, que essa parte mais conceitual não te agrada tanto, né? Você quer o ABC ali, o certinho? Não, as duas coisas se complementam. Quer dizer, quando eu comecei a olhar xadrez, eu precisava do concreto para entender o abstrato. Para mim, não bastava dizer que você está com uma estrutura de seu bispo está melhor do que o do seu adversário. Mas se o meu bispo está melhor do que o meu adversário, mas ele tem uma forma de fazer um sacrifício, ou tem alguma variante naquele momento que ele ganha, isso não é suficiente. Então, eu usava o concreto para explicar o abstrato, que é um caminho difícil. Né? O ideal é que talvez se eu tivesse um professor, talvez eu tivesse seguido um outro caminho. E na minha vida pessoal eu faço a mesma coisa também. Eu preciso muito do concreto, mas como um complemento à abstração. A abstração é necessária. Sem abstração você não dá um passo à frente. É o que permite você entender que a internet que você usa, se eu tivesse que pensar em fios, cabos, o que está se comunicando, como é que esse bit está passando, é bit mesmo? Você tem que se abstrair de tudo isso.
Então, eu uso muito o concreto na minha vida pessoal para entender o abstrato. E no xadrez, eu acabei fazendo isso mais tarde. Eu demorei um pouco para entender conceitos mais abstratos no xadrez, mas quando eu comecei a entender, eu dei um salto razoavelmente rápido, porque a ferramenta do concreto já estava ali. Eu tinha facilidade para analisar. Assim, não era uma coisa difícil para mim. E aí logo você já ganhou o Campeonato Juvenil. Eu queria só, se você pudesse falar um pouquinho como é que era o ambiente carioca, quem que eram os seus concorrentes aí nessa época que até onde eu saiba o Rio já tinha um ambiente bastante rico de jogadores, né? O Rio tinha um ambiente rico. Eu acho que aquela geração não foi uma geração tão marcante. Da minha idade, ligeiramente mais novo do que eu, mas eu não... na verdade, deixa eu colocar de outra forma. Tinha vários jogadores fortes, mas quando eu joguei o Carioca Juvenil, os meus adversários eram do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E foi jogado o estadual ao mesmo tempo. Talvez eu não fosse o melhor jogador estadual juvenil do Rio, mas como os dois campeonatos foram realizados mais ou menos na mesma época, eu acabei sendo o mais forte daquele campeonato. E ali jogaram o Alvim, que hoje não joga mais, Astolfo Regis, que hoje não joga mais, que voltou a jogar. Recentemente, eu não sei se ele é classe B, classe A, não tenho ideia da força dele, mas o Willy Petrenko foi um jogo que eu joguei na terceira rodada, até me lembro, não, segunda rodada. Eu fiz um sacrifício siciliano, aqueles sacrifícios em D5 e F5, né, de brancas, né, mais ou menos especulativo. Eu sabia que se ele jogasse corretamente, provavelmente eu ia ficar com uma ligeira desvantagem ou talvez empatasse, mas era muito difícil de jogar. Sim. E eu gostava de posições dinâmicas. Então eu joguei contra ele esse sacrifício, ele acabou perdendo rapidamente, porque é muito difícil jogar de preta. Você não conhece essa posição. E eu tinha estudado bastante aquele tipo de posição. Então, esses eram os jogadores com quem eu joguei naquele campeonato. Mas naquela época, o Darcy era um jogador muito forte. Eu fui jogar com ele no Campeonato Universitário Carioca em 82. O Mascarenhas também, mas era um pouco mais velho. O Hermes Amilcar, que era um jogador muito forte, também jogou durante um bom tempo, também da mesma faixa etária. Então, os juvenis mais fortes eram eles dois, eram o Darcy e o Hermes. Mas você ainda e teve dessa geração um pouco mais velho também, o Loureiro. Porque você ainda enfrentou eles ainda por mais 1 ou 2 anos, você jogou ainda universitário, eles estavam presentes, né? Eles estavam presentes. Eu joguei universitário em 82, 83, 84 e 85. Eu fui vice em 82 e 85, fui campeão em 83 e 84. Os meus melhores campeonatos foram os 2 vices, porque nos outros 2 anos não tinha praticamente ninguém para competir. E quando no último vice, o campeão foi o Renan, não me lembro o sobrenome do Renan, mas ele continuou jogando, era muito amigo do Haroldo Cunha. E naquela época eu já estava parando de jogar. Na verdade, tinha parado de jogar, já não jogava mais pela federação, e estava só participando de torneios quando alguém me chamava. Eu não tinha quase um contato com o xadrez. Mas o meu primeiro teve uma participação foi muito forte. Jogaram Loureiro, Mascarenhas, Darcy jogou, e a final acabou sendo decidida eu e o Darcy. Eu só perdi para o Darcy, ganhei no Mascarenhas numa partida super interessante, que eu tenho certeza que o Mascarenhas não vai se lembrar, mas uma partida que eu joguei de pretas e fiz um sacrifício que lembra um pouco aquele sacrifício clássico do Spassky contra o Larsen, que ele sacrifica uma torre preta em H1 para atrair a torre e desvia com o peão, joga G2, desvia o peão, a dama entra em H4. Os mesmos lances aconteceram, foi super interessante. Não foi a mesma sequência, mas tematicamente era o mesmo sacrifício. E isso num relâmpago. Caramba. Foi uma partida assim, na hora eu reconheci o padrão, preparei 2 lances e ele não percebeu eu fazendo a combinação. Então, essa partida foi muito memorável para mim, que eu ganhei no Mascarenhas, e depois eu acabei decidindo a final, a partida com o final de bicho de cores opostas, com o Darcy, ele com um peão a mais e com 30 segundos a mais que ele conseguiu levar até o final, que hoje provavelmente terminaria ou no empate, mas ele acabou ganhando
me deu um flag, não tinha como, não tinha como tirar essa diferença, né? Porque não completamente empatado, bloqueado, não tinha que fazer, era só movimento de bispo, ele levou até os últimos. Se desse para fazer pré-move, eu talvez conseguisse sobreviver um pouquinho mais. Pois é. Daí para frente já teve a mudança, porque eu queria fazer uma última pergunta. Você teve outros torneios presenciais depois de 85 ou realmente você já mudou seu solucionismo? Em 85 eu já não jogava mais pela federação, né? Eu participei do campeonato universitário, mas o campeonato universitário não foi organizado nem pelo último, pelo menos que eu participei, não foi nem organizado pela FECHERJ. Ele foi organizado pela própria federação universitária, né? Que preparava para os Jogos Universitários Brasileiros. Eu até participei de um jogo universitário brasileiro como técnico da seleção carioca, que foi em Recife. Eu não tenho certeza, talvez 84. Precisa pesquisar, porque foi... Não tenho certeza absoluta, mas acho que foi 84. Eu fui como técnico da equipe carioca. A equipe não era muito forte, mas eu não fui como jogador, porque eu já nem tinha tanto interesse mais em jogar. Então, antes da gente mudar do xadrez ao vivo para o solucionismo, porque eu não sei nem se esse é o termo correto, mas depois você pode me corrigir. Não, é o termo correto. Na abertura você falou composição, que não é a minha especialidade, eu não sou compositor. Eu compus alguns problemas, mas eu sou solucionista. Ok. Feita a correção. Da sua carreira como jogador, tem alguma partida ou algum lance que você lembra que você fez com muito carinho? Tem. Quando foi importante para mim, uma partida que foi realmente importante foi a última partida do Campeonato Carioca Juvenil. Eu estava jogando contra o Astolfo Regis, que por coincidência era amigo meu, a gente morava no Leblon, morava perto um do outro. Eu tinha chegado foi a última rodada, se não me engano eram 7 rodadas. Eu tinha 5,5 pontos, precisava um empate, eu já era campeão, mas a gente estava jogando de pretas e ele joga, num determinado momento, ele joga um cavalo B5 ameaçando um duplo com cavalo D4. Né? E é uma posição, parece que eu estou inferior e eu não tenho praticamente não tenho como evitar o duplo. Para evitar o duplo eu teria que recuar a dama. E o meu lance foi A6. Eu forço ele a me dar o duplo. Ou seja, ele ameaça o duplo, eu forço ele a me dar o duplo. Porque aí eu perdi a qualidade, mas eu controlava as casas brancas depois disso e fiz um ataque muito forte na ala do rei dele. Ele perdeu o bispo de casas brancas nessa troca, ele tinha um bispo em G2, então ele perdeu o bispo de casas brancas e o meu bispo de casas brancas ficou muito forte. E é interessante porque... Primeiro, a própria ideia, né, de você, ele ameaça um duplo e eu forço ele a dar o duplo, que é meio surpreendente. E anos depois, eu encontrei a planilha dessa partida, ela acabou sendo publicada também numa revista da época, não foi Xadrez Brasileiro, mas uma revista da época. Mas anos depois eu peguei a planilha dessa partida, coloquei no computador para dar uma olhada, e o melhor lance era o A6. Era A6, isso é gostoso. Ele era o melhor lance, isso é muito legal, realmente. Eu não tinha certeza absoluta quando eu fiz, mas eu achava que era Mas eu estava tão focado, outra coisa interessante, eu estava tão focado, tão concentrado, que eu não percebi que eu perdi a qualidade. Eu vi o meu ataque, eu vi a sequência toda, eu disse, nossa, no final eu estava, depois de uns 5, 6 lances, eu teria tanta vantagem posicional que eu não me dei conta. Nem se deu o trabalho de contar. De contagem, mas não. A avaliação da posição foi tão... Aí depois é que eu contei, pera lá, eu perco a qualidade. Mas é o melhor lance. Eu joguei, foi sempre bem interessante. E tem uma coisa curiosa, que nessa partida, que eu me lembrei agora, não tinha pensado nisso antes, mas o Luiz Bronstein assistiu essa partida. Ele era um jogador argentino, estava morando no Rio de Janeiro na época, e o Luiz Bronstein foi super importante para mim. Quando a gente fizer a passagem para a solução, eu vou contar uma história do Luiz Bronstein e de como eu acabei chegando a soluções também. Ele tem uma certa responsabilidade, tanto no meu progresso no xadrez, quanto também o caminho de soluções que eu acabei encontrando para a minha vida, para manter o xadrez na minha vida. Bom, mas, assim, se eu fosse falar de lance da vida, esse seria a partida mais importante. Esse A6 em que eu obrigo meu adversário a cumprir a ameaça dele. E você tem essa planilha ainda?
Eu tenho a impressão que eu tenho essa planilha, ou na pior das hipóteses eu consigo encontrar a revista. Eu vou tentar recuperar e eu recuperando eu passo para você. Não, tá feito. Bom, vou pegar esse gancho, né? E como é que foi essa mudança para o solucionismo? Já tinha algo em você que você percebeu que você gostava, mas daí para mudar realmente, o que houve? Eu gostava, eu não tinha ideia, não tinha rating do solucionismo, nunca tinha participado de competições além dessa competição do Mangini. Eu participei de outra competição, uma que o Helder Câmara realizava também, eu participei um ano como consultor. Um amigo meu veio me perguntar, mostrar os problemas. Olha, tem esse problema aqui e tal, de um concurso. Olha, resolve comigo. Eu resolvi o problema junto com ele e ele foi campeão. No ano seguinte, eu resolvi participar sozinho, né? E aí ganhei um informador na época. Eu tenho até esse informador com a assinatura do Helder Câmara. A impressão que isso foi em 83, o ano que eu ganhei um informador nesse concurso. Mas o ponto de virada para mim de soluções foi o Interzonal do Rio de Janeiro. O Interzonal do Rio de Janeiro foi em 79, e naquela época os jogadores do Rio de Janeiro foram convidados para anotar as partidas, né? Eu não tinha tanto contato assim, porque era um jogador mais fraco, quase ninguém me conhecia, tinha começado a jogar há pouco tempo. E um amigo meu, José Antônio Barros de Oliveira Pena, Peninha, ele tinha contato com o Loureiro. Ele falou: olha, o Loureiro está colocando o pessoal lá para jogar, para anotar as partidas. E eu falei: Peninha, mas já começou? Não, começou, mas dá para te colocar lá, está precisando de mais gente. Aí eu fui com o Peninha, a gente conversou com o Loureiro. Eu não conhecia o Loureiro ainda nessa época. E não sobrava mais vaga no masculino, eu tive que anotar no feminino, né, como se fosse um prêmio de consolação, né? Todo mundo queria anotar as partidas do masculino. Estava jogando, Mequinho estava voltando, Sonier ainda não era o Sonier como ele de hoje, ainda não era GM, mas tinham 2 brasileiros, Ivikov, Vagani, Petrosyan, todo mundo queria anotar, né? E para mim, naquele momento, uma decepção, eu acabei tendo que anotar o feminino. E eu comecei a anotar as partidas femininas, foi fantástico, acabei fazendo amizade com algumas das jogadoras, Jayashree da Kadilkar, 2 irmãs Kadilkars da Índia, a gente acabou fazendo amizade, ajudou ela a ir ao cinema, fez alguns programas no Rio, super legais, conheci as outras jogadoras. Estava super interessante anotar as partidas, né? Esse processo estava muito legal. Só que teve um determinado momento que o Loureiro me chamou e disse: olha, Sterling, você se incomoda de fazer outra coisa? Porque a gente está com um problema, então você possa me ajudar. Eu não tenho nenhum problema, o que você precisa? A gente tem um cara que está responsável pelo quadro de resultados. O quadro de resultados, não sei se você já viu aqui em torneios antigos, o quadro de resultados era um quadro de madeira enorme, que fica bem alto. Os salões do Copacabana Palace, o Interzonal foi no Copacabana Palace, os salões do Copacabana Palace em pé direito enorme, então era um painel muito alto, em que você tinha que adesivar os resultados, né? Adesivos já pré-prontos, com 1, 0 e meio, você tinha que adesivar os resultados. E olha, a gente precisa de alguém para ajudar, porque o cara que estava ajudando acabou brigando com uma pessoa que responsável por isso. E quem estava ajudando era o Haroldo Cunha. O Haroldo Cunha tinha se irritado com a pessoa que fazia isso, a pessoa era o Félix Sonnenfeld. O Félix Sonnenfeld, se a gente for falar do Félix Sonnenfeld, a gente vai precisar de outra entrevista, outro dia só para falar sobre o Félix Sonnenfeld. O Félix Sonnenfeld é uma daquelas pessoas que não cabe na vida, não cabe numa pequena descrição ou numa nota de rodapé. Personalidade impressionante, excelente contador de história, foi bicampeão mundial de composições, foi o primeiro campeão mundial de alguma coisa de xadrez que o Brasil já teve. Um cara fantástico. E o Haroldo brigou com ele. Para mim, ele era só um velhinho. A gente está falando de 79, o Sonnenfeld tinha 69 anos naquela época, ele nasceu em 1910. É engraçado eu falar isso, né? Dizer que ele era um velhinho, tem 69 anos, eu vou fazer 60 anos daqui a pouco. Né? Mas é engraçado essa relatividade do tempo. Né? Mas para mim ele era só um velhinho. Eu não conhecia o Sonnenfeld, não tinha ideia de nome, e fui ajudar o Sonnenfeld a colocar os resultados no painel. Ele não podia subir na escada, né?
Então, alguém tinha que subir na escada, colocar, adesivar os resultados. Isso era um trabalho de 15 minutos, porque não tinha muito mais o que fazer. Chegava os resultados, eu colocava nos dois e pronto, não tinha muito mais o que fazer. E, como não tinha muito mais o que fazer, ele me levava para o salão de análise. Assim, qual era a policy? Você tinha um salão de jogos masculino, um salão aberto enorme, onde ficavam as pessoas de circulação e o painel de resultados, o outro salão feminino e um salão de análise. E nesse salão de análise ficavam circulando GMs, eu conheci o Anderson, o Anderson estava lá, o Ulf Anderson, ele era segundo do time na época, então o Ulf Anderson, volta e meia passava. Então o Sonnenfeld me levava para lá e a gente começava a ver problemas. Ele me explicou o que eram os problemas, eu só conhecia mates em 2, mates em 3, diretos, estudos finais, era a única coisa que eu conhecia. E aí ele começou a falar de outros formatos para mim. Cara, existe um tipo de problema que se chama ajudado. E me explicou o que era o ajudado. E me mostrou um ajudado. E esse primeiro ajudado que ele me mostrou, eu falei, entendi, então a solução é essa. Aí eu disse, não, a solução não é essa não, porque tem esse erro. Ok, entendi. Aí eu entendi o que era o erro e dei a solução, e isso foi uma conversa de 30 segundos, né, quando ele tinha acabado de me explicar. E todo dia ele fazia isso comigo, me levava para lá, a gente via problemas, ele mostrava novos problemas e foi criando para mim um interesse muito forte. Mais tarde, muitos anos mais tarde, ele fala comigo que aquele problema que eu resolvi em cerca de 30 segundos, ele tinha deixado para o Paul Benko resolver, o Paul Benko não tinha resolvido em 20 minutos. Uau. Eu nem acho que o problema seja tão difícil. Eu acho que talvez o Benko é que não tivesse num dia tão bom. Mas aquele momento foi importante para o Sonnenfeld, e só depois é que eu fui entender. E foi naquele momento que ele me adotou. Então, de uma certa forma, eu adotei aquele senhor pela capacidade que ele tinha, mas ele também me adotou porque ele achou que eu tinha um potencial e investiu mostrando problemas, me colocou dentro da UBP, quis compor um problema para mim ou comigo, dizendo que eu era o autor, como forma de me atrair. Ele quis me atrair para problemas, mas eu já estava fisgado. Né? E o cara é um excelente contador de história, muito divertido, uma personalidade muito criativa, então, e muito emotivo também. Tudo isso acabou me levando para o mundo de problemas. E, de uma certa forma, esse caminho dos problemas permitiu que o xadrez ficasse na minha vida até hoje. Porque você sabe muito bem, você passou por isso também. Eu tenho a impressão que houve um momento na sua vida em que você ficou dividido entre estudar um pouco mais na faculdade ou se tornar GM. Claro. Você estava aí você teve esse conflito. Sim, né? Sim. Em 81, entrei para a faculdade, eu precisei escolher entre continuar jogando xadrez e do jeito que eu gostava de jogar, porque não me satisfazia só ir no clube e jogar. Eu gostava de estudar, sempre gostei muito de estudar, e detestava perder. Né? Então, não combina, não se dedicar não combina para alguém que detesta perder. Sim. E aí, num determinado momento, eu tive que escolher e me afastei do xadrez competitivo, mas a solução de problemas, os estudos e finais permitiu que o xadrez continuasse na minha vida. E isso eu tenho que agradecer ao Sonnenfeld. Foi o Sonnenfeld que que despertou essa paixão em mim. E fez com que eu percebesse que eu tinha potencial para competir com os melhores do mundo naquela época. Então, e aí, alguns anos, no ano seguinte, ele tentou me levar para o Mundial. A gente tentou levantar dinheiro, tentou passar, eu não tinha como pagar minha própria passagem, era adolescente. A gente tentou levantar dinheiro para ir para o Mundial, mas nunca conseguiu. Mas esse crédito que ele me deu foi super importante e que permitiu, num arco de muitos anos, muito mais tarde, eu decidi participar de um Mundial. Eu acabei fazendo isso só em 2007. A primeira vez que eu participei de um Mundial foi em 2007. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Tá. Mas... Só alguns terminhos que eu acho que algumas coisas básicas que eu acho que é importante dizer. Por exemplo, existem mais de um tipo de problema. Assim, eu sei que tem mate em 2, tem jogo e ganho, não sei se tem um nome próprio isso.
que é? Tem um ajudado, eu sei que em inglês tem o self-mate, o helpmate. O self-mate é o inverso. Esse e que é o helpmate é o ajudado. Se você puder só explicar um pouquinho esses tipos de... Se tem alguma preferência, só o básico para a gente entender. Eu vou me manter nos formatos que estão dentro do Campeonato Mundial. Ok. E se a gente for falar de todos, também existem peças heterodoxas, existem tabuleiros heterodoxos, existem estipulações heterodoxas. Entendi. Sempre que a gente fala de heterodoxo, eu estou querendo dizer que as regras são ligeiramente diferentes das regras do xadrez tradicional. Certo. Então, se a gente juntar tudo isso, tem uma quantidade enorme de combinações. No Campeonato Mundial, a gente está restrito a alguns formatos, que são mates em 2. Mates em 2 são as brancas jogam e dão mate em 2 lances. Só isso. São 3 problemas até nesse formato no Mundial. Outros são mates em 3. Então, mates em 2 e mates em 3 são mates diretos. Né? E tem mates em N. Então, são 3 sessões diferentes, mates em 2, mates em 3 e mates em N. N, 4 ou mais. Mas você tem que vai ter que... O N, mas o N é apresentado ou é N mesmo? Apresentado, é assim. Tá. Não, entendi. Já mate em 6, mate em 5, mate em 7, mate em 10. Ok. E esses formatos é interessante porque o espírito ou o tipo de ideia que você pode expressar no mate em 2 é diferente de um tipo de ideia que você consegue expressar no mate em 3. Esse lance a mais das brancas e das pretas permite que você expresse ideias mais complexas. Tem ideias de mate em 3 que você não consegue realizar em mates em 2. E mates em N também tem ideias que você consegue expressar em 5 lances que você não consegue expressar nem em 3 lances, nem em 2 lances. Então, existe essa separação. Esses são os mates diretos, que é o que quase todo mundo conhece. Né? Então, esses são os principais. Além desses, que estão próximos do xadrez tradicional com as mesmas estipulações, estão os estudos, ou finais. A gente chama, em geral, o público chama de finais, mas são estudos. O nome correto, técnico, são estudos. E os estudos, eles têm um formato que são ou brancas jogam e ganham, ou brancas jogam e empatam, e muito raramente pretas jogam e brancas empatam, ou pretas jogam e brancas ganham. É muito raro no estudo as pretas começarem. Porque o lado que começa por convenção, o lado que começam sempre as brancas nesses formatos, né? Nos diretos e nos estudos. Quando você tem alguma ideia, que você precisa ter um primeiro lance preto, por alguma razão, você pode estipular que as pretas começam, mas é muito raro. É muito raro. E precisa fazer um determinado sentido. Então, por exemplo, a posição de Saavedra, ela é um estudo. Ela não é um final técnico. É importante até fazer essa distinção também. É um final técnico... O Saavedra é aquela que promove o peão de C, acho que torre no final. Isso. É do padre. Eu já vi uma história. Isso. Essa história é uma história muito legal também. Acho que não cabe aqui eu contar essa história. A gente pode conversar sobre isso num outro momento. Sim. Mas a posição de Saavedra, essencialmente, eu tenho um peão em C6, um rei em B6, uma torre em D5, preta. Brancos têm um peão em C6 e o rei em B6. As pretas têm um rei em A1 e a torre em D5. Essa é a posição de Saavedra. Por que ela é um estudo e não é um final teórico? Né? Ela é um estudo porque a sequência de lances que ganha é única. Só existe uma sequência de lances que ganha. Para ganhar, você tem que jogar C7. E a melhor defesa das pretas também leva a uma sequência única, que é torre D6, cheque. E no final você tem as brancas ameaçam promover, as pretas defendem com possibilidade de um afogado, as brancas promovem a torre e você ameaça a torre que defendeu e mate ao mesmo tempo e ganha uma peça. Esse final ele é muito conhecido, mas ele é classificado como um estudo, porque a sequência de lances é única, ou seja, as brancas só têm uma forma de ganhar. Essa é a característica do estudo. Você só tem uma forma de ganhar para cada variante principal das pretas. Se as pretas se defendem de forma inferior, não tem problema. Claro. Mas a melhor defesa das pretas ela deve ter só uma resposta branca para cada lance. Então, esses são os estudos. Com isso, a gente já fechou
4 categorias do Mundial, que são 6. Mates em 2, mates em 3, mates em N e estudos. Certo. Os outros 2 usam estipulações que não são do xadrez tradicional, que são os inversos, os self-mates, e os ajudados, helpmates. Eu vou começar pelo helpmate, pelo self-mate, pelo inverso, porque ele é mais fácil de entender. No inverso, as brancas jogam e forçam as pretas a dar mate nas brancas. Ele, num determinado sentido, ele é muito próximo do direto. Porque no direto, você quer dar mate nas pretas e as pretas não querem levar mate. Uhum. Então, você força as pretas a levarem mate. No inverso, você precisa ter um pouco mais de controle, os problemas alguns são muito difíceis, se usa muito cheque, né, cheque cruzado com frequência, que você tem que controlar as peças adversárias para forçar o seu adversário a te dar mate. Isso pode parecer como anti-xadrez, né? Não, isso é o contrário de xadrez. Tem muita gente que não gosta, achando que isso é anti-xadrez. Mas os mecanismos são muito bonitos. E tem ideias que você consegue expressar com o inverso que você não consegue expressar com o direto. E o último é o ajudado. O ajudado é mais difícil de entender, até, mas é muito bonito. É muito bonito. Um bom ajudado é muito bonito. E no ajudado, as brancas e as pretas colaboram para dar mate nas pretas. E as pretas começam. Então, de uma certa forma, talvez seja mais democrático de todos os formatos, porque são as pretas que começam, é igualitário, não são as brancas dão mate nas pretas, mas as pretas começam e os dois lados colaboram. Tem problemas lindos, né? E por que as pretas começam? Que é outra pergunta interessante também, né? Num ajudado em 2 lances, você tem 4 movimentos, as pretas jogam, as brancas jogam, as pretas jogam, as brancas dão mate. Tem 4 movimentos no ajudado em 2 lances. Num direto em 2 lances, você tem 3 movimentos. A chave, a resposta do seu adversário, a defesa e o seu mate. Então, você só tem 3 movimentos. No ajudado, em 2 lances, você tem 4 movimentos. Os ajudados são desses formatos o que eu mais gosto. E você precisa de uma forma diferente de resolver. Você tem que pensar de um jeito ligeiramente diferente. Mas são problemas lindíssimos e dá prazer resolver. Dá realmente muito prazer resolver. No Mundial que o FIA participou, o FIA acabou participando de um Mundial, eu não sei exatamente onde foi, porque foi um Mundial que eu não participei, foi na época que eu já tinha parado de participar. Ele teve dificuldades nos inversos e nos ajudados, porque são especialidades que ele não conhece tão bem. Claro. Mas ele arrasou nos estudos, claro, né? Sim. Foi muito bem nos estudos. Mas, apesar do resultado... Um pequeno parênteses, ele resolveu o livro do Kasparov de dominação inteirinho, quando ele era muito garoto, né? Alguma coisa de boa deve ter feito isso. Né? Eu também passei por essa via crucis do livro do Kasparov, por causa do Bronstein. Aí a gente pode agora fazer o laço com o Bronstein. Porque a minha ligação com o Bronstein foi a partir do livro do Kasparov. Posso contar essa história? Sim, vamos lá. Acho que os mates já estão explicados. Pode... Manda bala. Então, em 79, eu conheci o Sonnenfeld e eu comecei a frequentar o Guanabara depois disso. E eu estudava no ensino médio, terminava as aulas por volta de 12:30, ia para casa, almoçava, pegava um ônibus, ia para o centro da cidade, o Guanabara abria às 15:00. Eu ficava esperando abrir, ficava às 2:30. Na escada, às vezes, eu encontrava o Wilton Rios, que faleceu recentemente, foi um grande amigo meu. Eu conheci nessa época do Guanabara. E nós dois costumávamos chegar cedo. O Pedro Alarcon, que era que abria o clube, abria para a gente ficava lá e jogava até 10:00 quando eu ia para casa. Então, o meu ensino médio foi praticamente estudando todo dia no Guanabara e jogando partidas. No início, eu jogava muito relâmpago, jogava ping. Não jogava mal, né? Então, assim, acabei sendo campeão universitário com Loureiro, Darcy era um jogador fortíssimo de relâmpago. Então, jogava relâmpago ali, mas não tinha um estudo formal. O Félix Sonnenfeld aparecia de vez em quando, também eu acabei tendo contato com o Félix ali, mas um dia chegou o Luiz Bronstein, né?
O Luiz Bronstein ele era muito amigo do pessoal um pouco mais velho, né? O Brusley, o Loureiro. Eu mais novo, não conhecia muito bem. E o Bronstein, sempre que ele chegava, ele pegava um livro, que no início eu não sabia qual era, ia para uma mesa do canto do Guanabara, que quando você abre a porta do Guanabara, a mesa do fundo, encostado na janela, ele sentava ali na mesa do canto, de costas para o restante do clube, e ficava resolvendo os estudos daquele livro. No segundo dia que eu vi ele fazendo isso, eu, um pouco abusado, eu sentei do lado dele, e o Bronstein, não sei se chegou a conhecer, mas ele era muito generoso, assim, de uma simpatia fantástica. Eu tive o prazer de jogar com ele já bem velhinho, uma partida de rápidas na Argentina, acho que 2004. Pô, que legal! Eu nem sabia que ele tinha morado no Brasil. Ele morou no Brasil e namorou com a Norma Snitkovsky, né, que era a brincadeira que se fazia, que era a norma que faltava para esse tornar GM, mas ele acabou não acontecendo. Mas ele era muito simpático, na verdade, um ser humano muito, assim, muito generoso. E aí, adolescente, perguntei para ele: mestre, eu posso sentar aqui com você? Eu vou ficar quieto, eu quero só observar. Aí ele falou: não, senhor Sterling, senta aí, não tem nenhum problema. E ele estava resolvendo, o que ele estava fazendo é passando pelos problemas do livro do Casparian. E eu, todo dia, chegava antes dele chegar no clube, quando ele chegava, eu sentava junto com ele, e eu vi junto com ele cerca de talvez uns 150 problemas, e depois eu passei a ver sozinho quando ele deixou de fazer isso. Mas o que acabou acontecendo é que no início eu só observava, ele compartilhava a análise dele, dizia: olha, eu acho isso, acho aquilo, compartilhava as ideias, que esse sim é o lado generoso, não só deixar eu sentar, mas dividir o que ele está pensando, né? O cara era MI, né? Estou falando o MI com o Capivara, o garoto que começou a jogar, e ele teve essa generosidade de permitir eu entender como ele pensava. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, pela primeira vez, ele colocou uma posição e eu reconheci a ideia de um outro estudo que a gente tinha visto há cerca de uns 30 dias antes. Eu falei: Bronstein, será que esse aqui não é parecido com aquele outro? A solução é essa? E eu consegui fazer essa ligação, e daí, aos poucos, eu fui ficando mais confiante e fui começando a resolver também. Então, houve um momento que eu resolvia tanto quanto ele, mas não dava nem para comparar. Ele tinha uma cultura enxadrística muito mais forte que a minha, muito mais forte. Eu conseguia lembrar do que eu tinha visto recentemente. E eu acabei seguindo depois e resolvi praticamente, assim, boa parte do livro do Casparian, que também tem muito erro, tem muita coisa errada, mas você só percebe os erros tentando resolver. Claro. Quais livros que você passou, que você gostou muito de... Porque eu até onde eu conheço do Casparian. Eu sei que tem aquele, acho que é Mistérios do Sherlock Holmes, alguma coisa assim. Esse é do Raymond Mulligan, que são Chess Mysteries of Sherlock Holmes. Isso, e eu não sei se... Depois eu vejo composições em livros de xadrez normal, que tem às vezes exceção, um probleminha ou outro. Então, que livros você gostou muito de ler e quais você recomenda para quem quer começar? Assim, livros que te ajudaram muito a se tornar... um grande solucionista, mas livros também para quem quer começar com isso. Olha, para quem quer começar, foi um livro que eu vi mais tarde só, eu já tinha, de uma certa forma, solidificado o meu jeito de resolver problemas, mas um livro que eu recomendo é o Solving Style, do John Nunn. John Nunn foi campeão mundial de soluções, GM também, no tabuleiro. Acho que ele foi o primeiro duplo GM, ou seja, que ele ganhou o título de grande mestre tanto em soluções, depois de ser GM no tabuleiro. E o Solving Style é um livro espetacular. Ele não existe em português, ele só tem em inglês. Também acho que não tem versão em espanhol. E, para mim, a grande surpresa, quando eu li o Solving Style, foi eu identifiquei no livro a minha forma de pensar. E a vantagem do Solving Style é que ele explica os diferentes formatos, explica o que é um ajudado, explica o que é o inverso, resolve vários inversos. E muito no estilo do próprio John Nunn. Quem já viu os outros livros do John Nunn, eu gosto também do Tactical Endgames dele, acho muito legal o formato dele de descrever as análises,
ele descreve a forma dele de pensar para resolver cada problema. Então, são vários problemas nos diferentes formatos, alguns formatos que não estão no Mundial, tem análise retrógrada ali também, e explica como resolver. Então, para quem está realmente interessado, eu recomendo o Solving Style, porque ele vai abrir esse universo inteiro, ou seja, ele não fica fechado a só estudos ou só diretos, e ensina como você deve resolver. Tem outras coisas que ele não ensina ali, eu acho que ele segurou um pouquinho um pouco do coelho dentro da cartola, mas ele praticamente todos os conceitos que são essenciais para a solução estão presentes ali. Então, esse é o livro mais importante. Agora, tem livros de referência que são essenciais. A Enciclopédia de Problemas de Xadrez do Informador é essencial. O Milan Velimirovic é um dos autores, um dos maiores GMs de composição e de soluções é fortíssimo. Faleceu há alguns anos, mas ele em parceria com o Harry, não me lembro quem é o outro autor. Mas esse é um livro importante como um livro de referência, porque ele dá os nomes dos temas, exemplos, nomes dos compositores. Sonnenfeld está lá, tem problemas do Zarur, tem problemas do Sebastião Silva, se bem que acho que o Sebastião Silva não tem. Até pensando bem, o Sebastião tem que confirmar se tem. Mas tem problemas de vários autores brasileiros, João Batista Santiago, Valadão Monteiro, todos aparecem lá de alguma forma. Aparece o tema Valadão Monteiro, que é um tema que foi criado por um brasileiro. Então, esses dois livros talvez sejam os mais importantes, um como ensino e o outro como referência. Tem também o Chess Wizardry, acho que é Chess Wizardry, ABC of Chess Wizardry. Esse também não existe, do Alan C. White. Também não existe em português. Essa é uma das dificuldades também. Boa parte dos livros são em inglês. São em inglês ou russo, né? Tem muita coisa em russo. Eu até tive que estudar um pouquinho de russo para conseguir entender e absorver parte dessa literatura. E os outros autores... E que é algo que, assim, que você leu, que você acha que para você mesmo, já sendo um jogador formado, você fala, pô, isso é algo novo, não tinha na maioria dos que eu li, não. Ou não tem tanto, não funciona tanto assim? Não, assim, a solução de problemas ela envolve vários aspectos, né? Tem um lado que é o lado de estudos, que é o que está mais próximo do xadrez jogado sobre o tabuleiro. Houve alguns livros de estudos que me ajudaram nesse sentido. Um deles é um livro dificílimo, do ponto de vista dos estudos que tem lá e dos programas que tem lá, que é o livro do Paul Benko. Não sei se você conhece o Benko. Ele escreveu um livro dele, que conta as partidas, a vida dele, e na parte final tem composições dele. E ele discute várias das composições. O Benko tem problemas dificílimos. Tem alguns estudos dele que são muito complicados. Num deles ele até relata uma conversa que ele teve com o John Nunn, que o Nunn pergunta para ele, por que você faz coisas tão difíceis? Né? Qual o sentido de fazer uma coisa que ninguém vai resolver? Né? Era um pouco da brincadeira, claro que tinha humor nessa afirmação, mas é parte do espírito do Paul Benko criar alguma coisa que seja muito difícil. E eu aprendi algumas coisas ali sobre estudos, porque ele fala da forma de pensar que eu não tinha visto. E tem um outro livro, mas esse outro já é muito técnico, não sei se é um livro de inversos, sobre composição de inversos, que é How to Compose Self-Mates. Esse livro, para mim, também foi importante, porque ele me fez perceber como funciona a cabeça do compositor de inversos para me ajudar a resolver inverso. Exatamente. Essa diferença do cara que é solucionista para o compositor, eu consigo imaginar eu resolvendo alguma coisa. Eu não consigo nem imaginar começar a pensar como é que eu vou compor uma coisa. Mas tem uma técnica de composição, é isso? Ou eu realmente existe. Tem técnica de composição. Tem técnica de composição. Mas, de um lado, as técnicas de composição elas são, de uma certa forma, muito próximas do estilo de problema que você está compondo. Ou seja, a técnica de composição de estudos ela é diferente da técnica de composição de diretos em 2 ou diretos em 3. Cada uma é específica ali.
Cada uma é específica. Então, são raros os compositores que navegam em muitos estilos. O Sonnenfeld era um deles. Sonnenfeld tem diretos muito bons, tem inversos muito bons, ele até parou de compor inversos com uma história super dramática, tem muito a ver com Sonnenfeld também, muito emocional. E ajudados, era um compositor de ajudados muito bom. Ele foi bicampeão mundial na seção de ajudados. A primeira vez em ajudados em 3 e depois em ajudados em 2, da segunda vez em parceria com Mário Novis Filho, que também já faleceu. Então, é raro ter compositores que compõem em várias categorias. Hoje, talvez o maior exemplo seja o francês Michel Caillot, que compõe praticamente tudo, menos estudos. E a maioria dos compositores, ele fica naquele nicho dele, ou naquela especialidade dele. Então, hoje, assim, Pervakov compõe estudos. O Afek, Yohanan Afek, que é um israelense que também é MI no tabuleiro, já é GM de composições e compõe essencialmente estudos, embora ele tenha um direto, outro, mas compõe essencialmente estudos. Então, existem técnicas de composição, mas elas são específicas da própria categoria. E de inversos são únicas, são específicas de inversos. Porque o tipo de mecanismo que o inverso precisa para conseguir funcionar é muito característico, é diferente. Entendi. Do Afek eu li um livro dele, mas aí eu diria que está mais para xadrez. Invisible Moves. Isso, esse livro é uma delícia. É espetacular esse livro. Bom, eu tenho todos esses livros. Isso é boa. Eu ainda preciso ler esse novo, acho que é Chess Built, eu não sei, é um novo dele que eu não lembro. Isso. Esse é muito legal. Esse é muito legal porque ele coloca partidas dele, com ideias que aconteceram em partidas, e coloca também exemplos de composições em que foram ou derivadas da partida, ou a composição que apareceu a ideia na partida, ou seja, nos dois sentidos, né? No caso dele, tanto a partida contamina as composições, quanto as composições contaminam no sentido de influência um do lado do outro. E não sei, você já viu aquele livro de cálculo do Agard? O Calculation? O Calculation? Tem aqui, já. Esse já foi lido. Pois é, no livro do Agard, ele dá um exemplo, tem vários exemplos de combinações, e tem uma combinação que ele diz que saiu do nada, que é logo no início do livro, eu tenho a impressão que é o quarto ou quinto exemplo que ele dá, que é uma partida do Afek. Quando ele está discutindo sobre imaginação, é uma partida em que o Afek, ele tem um bispo na ala do rei, ele joga bispo D1 e depois bispo E1 e depois bispo A5. Assim, ele inventa uma combinação do nada. E isso é uma característica do compositor. Aquela sequência não está na posição, a posição não sugere aquilo. Mas ele cria. Ele cria aquela combinação. Então, esse é um exemplo de partida, para mim, que mostra muito o espírito do compositor. Como seria interessante entrevistar o Afek e perguntar como ele teve aquela ideia. Porque a posição não sugere. Não tem nada que você olhe para que ele pense naquela manobra. Mas uma vez que você teletransporte, não veria. Mas uma vez que você teletransporte o bispo para lá da dama, e ele faz isso em 2 lances, e cria uma combinação de atração, aí você entende que realmente como pode acontecer. Então, o mundo de composição, o mundo de solução e o xadrez do tabuleiro estão super ligados. Estão conectados. O Jan não fala isso, né? É tudo xadrez. É tudo xadrez. Não tem diferença. Porque, assim, o caso mais claro que eu vejo no xadrez over the board, né, sobre tabuleiro, é o caso exatamente do Fier, que muito novinho leu o livro do Kasparov inteiro, e você pode ver por todos os jogos dele depois, esses recursos que ele aprendeu, ele usa até hoje, né? Coitado. Ele usa até hoje. Eu participei de uma live que ele fez junto com o Disconze, né? Na Twitch. Não sei se a gente pode falar aqui, né? Terá que ser editado. Pode. Não tem problema com concorrência ou nada do tipo. Pode falar. Mas eu participei de uma live que ele fez com o Disconze, já agora na pandemia, e nessa live eles estavam resolvendo problemas no chess.com em resistência, né?
E quando apareciam composições, o Desconto sabia que eu estava online, eu falei, olha, Desconto, esse aqui eu conheço, não vou falar nada. Mas o FIA resolvia em segundos. É impressionante a facilidade que ele tem para resolver composições. É claro que todo mundo sabe o quão capaz ele é no tabuleiro, um GM fortíssimo, capacidade de cálculo muito forte, mas me impressionou a facilidade que ele teve para resolver algumas composições que eram difíceis. Para mim não eram difíceis, porque eu já conhecia. Claro. Apareceram duas do Kubel e uma do Trotsky, mas que eram composições que eu conhecia. Então, falando exatamente então de nomes, tem compositores assim do coração que eles, pô, esse cara, tudo que ele fez sai coisa bonita ali. Quem que é o seu compositor predileto? Eu sou iconoclasta, né? Então assim, é difícil a única pessoa, o único compositor, mas minha relação com Sonnenfeld é uma relação pessoal, de profunda admiração, né? E que não me deixa ter capacidade de se fazer uma crítica que sequer que seja o Sonnenfeld. Tirando o Sonnenfeld, então, desse espaço, e ele é um compositor brilhante, tem coisas do Sonnenfeld que são espetaculares. Espetaculares. Tem um direto dele, um Matin 2, que se chama Corrida de Cavalos, que depois de feita a chave, os cavalos das pretas e das brancas andam coordenados para as defesas e os mates. É muito bonito. Você ter essa ideia, colocar isso no tabuleiro e executar com as regras do xadrez é fantástico. Então, eu vou tirar o Sonnenfeld, colocar ele numa caixinha separado. Justo. E olhar para os outros autores. E assim, o meu olhar para os autores, ele passa um pouco pela história da composição. É fácil entender se eu fizer essa analogia com jogadores históricos, né? Eu não posso comparar Andersen com... Eu estou falando já o Andersen alemão, não o Ulf Andersson, né? Eu não posso comparar Andersen tanto com Lasker, com Capablanca, ou Lasker e Capablanca eu não posso mais comparar com Botvinnik, que são épocas diferentes. O xadrez se expressou de forma diferente e o conhecimento do xadrez é diferente. Eu também não posso comparar Botvinnik com Kasparov e, embora eu possa tentar, não dá para comparar muito Kasparov com Carlsen, porque cada um deles aprendeu um xadrez diferente. O xadrez é diferente, né? Os recursos disponíveis para cada um são completamente diferentes. A mesma coisa acontece com os problemas e com as composições. Então, um exemplo óbvio é a influência do próprio computador, né? Hoje eu posso ligar um computador, colocar uma posição e ele vai dizer se tem Matin 2, se tem Matin 3, ou se o meu problema que eu tentei compor está certo ou está errado. Se tem um furo, ele diz, olha, está furado, tem 15 variantes, tem 2.000 furos, tem um furo. Isso em segundos. Agora, imagina o Kubel compondo seus problemas no início do século XX, ou Mitrofanov, criança, ali no cerco de Leningrado, compondo problemas com bomba estourando tudo ao redor dele. Então, é preciso ter uma certa compreensão histórica para como comparar as composições. Dos autores históricos, Kubel e Trotsky fizeram a composição como ela é hoje. Ela existe, é formalizada por causa deles dois. O Kubel um pouco pela produção, o Trotsky também pela produção, mas pela formalização e pela categorização de cada tipo de peça. E mais tarde, quem bebe dessa fonte é o Casparian. Então, esses são autores que, de uma certa forma, sedimentam o que é a composição hoje. E outros autores acabaram aparecendo depois, pegando alguns do lado técnico, outros do lado imaginativo. Assim, tem vários nomes, mais pela direção de estudos, porque é provável que a maioria das pessoas conheçam estudos. Se eu for do lado das composições de outros formatos, eu vou falar para a parede, porque quase ninguém vai conhecer. Mas Mitrofanov, por exemplo, é espetacular. Existe uma composição do Mitrofanov que ela foi chamada durante um tempo da composição do século. Essa composição é linda, tem um lance no meio do estudo que levou o nome dele, chama Deflexão de Mitrofanov. É o que você muda a diagonal da dama, uma coisa assim? É o que você muda a diagonal da dama. Aquilo é um sacrifício passivo de dama. O sacrifício é passivo, ele não é ativo.
aquele lance se chama deflexão de Mitrofanov, em que você tira a dama preta que está em H5, né, ela teria acesso a D1, você faz com que ela capture a dama em G5, e aí eu não tenho como mais dar cheque ao rei que está em B5, vai para 6. Uhum. Essa é uma composição fantástica. E a primeira versão dela estava furada. Se tentou corrigir de várias formas, o Mitrofanov faleceu antes que se chegasse a uma versão atual, mas essa composição tem uma história fantástica. Ela foi de um concurso de composições em 67, na Geórgia, em homenagem ao maior poeta da Geórgia, do século XVII, Rustaveli. E nesse concurso de composições estavam entre os julgadores um sujeito da Letônia que tinha um problema na mão, Mikhail Tal. O Tal foi uma das pessoas que escolheu essa composição do Mitrofanov. A versão é diferente da versão que se encontra hoje, mas é um problema lindíssimo. Lindíssimo. A sequência de sacrifícios de início, a deflexão e depois o desfecho com 2 peões contra 2 peças. É muito bonito esse problema. Mas é característico da imaginação do Mitrofanov. Mitrofanov era um compositor muito imaginativo. Uma produção enorme, tinha uma quantidade enorme de estudos. E aí eu posso continuar citando vários. Assim. Sim, não. Mas eu queria citar um que quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece, e é uma pena, que é o Sebastião Silva. Sebastião Silva é o melhor compositor de estudos que o Brasil já teve. E é um compositor de estudos de classe mundial. Ele começou a compor quando trabalhava no Banco do Brasil. De que época? Ele recente. Ele tem a impressão que ele está vivo ainda. Eu acho que Sebastião Silva nasceu nos anos 20, mais ou menos, anos 20, anos 30. Ele é bem mais novo que o Sonnenfeld. E ele frequentava o Guanabara também. Era funcionário do Banco do Brasil e começou a se corresponder começou a gostar de estudos, estudou russo para poder mandar ler a Charmat e queria mandar problemas para lá. E mandava problemas também para a EG, que a revista era a publicação do John Roycroft, que é um inglês que está vivo até hoje também. Aliás, o Sebastião Silva e o John Roycroft se reencontraram em 2009, quando a gente trouxe o Mundial de Soluções, na verdade, o Congresso Mundial, para o Brasil. E os dois se encontraram e pareciam 2 crianças de 70 anos, conversando o dia inteiro, onde o principal afinidade dos dois, a princípio, eram os estudos, porque os dois são gênios do estudo, os dois têm composições brilhantes, mas se identificaram como pessoa e ficaram o congresso inteiro conversando. Teve a facilidade do congresso em Copacabana e o Sebastião Silva morar em Copacabana também. Então, todas essas coisas acabaram ajudando. Mas o Sebastião Silva é brilhante, um compositor brilhante. Tem um estudo dele que, se eu mostrar para você, e daqui a uma semana você trouxer para mim, eu sei que você é um GM forte, você é um GM, né? Se eu mostrar para você isso, daqui a uma semana você trouxer a solução dele, eu vou ter dúvidas se você não usou o computador. Você vai ter que dizer para mim, olha, eu não usei. Tem que olhar nos meus olhos e dizer, eu não usei. Porque é muito difícil. Agora, hoje, é um problema que não seria mais composto, porque ele tem menos de 6 peças. Você coloca na posição table base e resolve. E mostra a solução. E mesmo você resolver no table base, é difícil entender. É muito difícil de entender. E é um compositor brilhante brasileiro. Essa composição dele ganhou o primeiro prêmio na Charmat. Primeiro prêmio. Foi a primeira vez que um brasileiro ganha primeiro prêmio de estudo num nível tão alto. E tem outras composições dele, mas e esse foi o segundo concurso que ele participou. No segundo concurso de composições que ele participa, ele já ganha o primeiro prêmio numa revista de altíssimo prestígio. Então, o Sebastião Silva é alguém que deve ter a memória preservada, não poderia deixar de citar. Então, todos esses são meus amigos. Na verdade, os compositores acabaram se tornando meus amigos. Mesmo os que faleceram antes de eu nascer, me sinto um pouco amigo do Mitrofanov, um pouco amigo do Kubil, porque a gente compartilhou as figurinhas das diversas posições que eles compuseram. Que
Bacana. Isso é história importante. Eu admito minha ignorância, eu não conhecia é, o compositor brasileiro. Eu vou pedir, claro, que você me mande as posições, porque eu acho que o pessoal vai querer ver, eu vou querer ver também. Mas para terminar, de novo, é sempre maldade, mas eu queria que você me falasse um problema que você, assim, você lembra a sensação de ter resolvido ele foi, sei lá, das melhores que você já teve, ou seja, qual que seria a solução da sua vida, se a gente pudesse resumir assim. É difícil, é difícil. Ah, mas Eu eu sei que é vou ver se eu maldade. encontro esse problema. Eu vou ver se eu encontro esse problema. Eu sempre tive muitas dificuldades com inversos, né? Uhum. Inverso é um formato que, para mim, é o mais difícil. Eu tenho uma facilidade natural para ajudá-los. Uhum. Diretos, eu não tenho muita dificuldade, eu consigo resolver direto. No primeiro Mundial, eu errei um problema no Matin 2, na sessão de 3 Matin 2, em 20 minutos. Depois, nunca mais errei. Eu tenho tranquilidade hoje, se eu tiver 3 problemas para resolver em 20 minutos, eu resolvo em Matin 2, sem dificuldade. Eu acabei desenvolvendo tanto a tranquilidade de saber que esse tempo é suficiente e conseguir resolver em 20 minutos. O Matin 2 não é algo que me assusta, que assuste. Mas os inversos são para mim muito difíceis e sempre foi a exceção nos mundiais que eu fiz menos, que eu resolvi menos problemas. Uhum. E um dia eu fiz uma sessão de treinamento com o Marcos Roland. O Roland, ele selecionou para mim vários problemas no Guanabara. Eu tenho a impressão que isso foi em 2009, 2010, tenho a impressão que foi por volta dessa época. Uhum. Ele estava morando aqui no Rio, não tenho certeza do ano. E entre esses problemas tinha um inverso do Camilo Gamnitzer. O Camilo Gamnitzer, ele é um autor austríaco de inversos, em que os problemas dele têm uma característica que é única. Você não encontra em outros inversos. Uhum. Que é como se cada posição... Imagina o inverso em 5 lances, onde você faz a chave, a preta tem uma resposta que leva para outra ideia. Então, você tem que executar uma ideia, é como se fosse um problema dentro de um problema dentro de um problema. Uhum. Isso é uma forma única de compor, você não encontra outros inversos dessa forma, e são dificílimos de resolver. E entre esses problemas que o Roland separou para mim, no formato do aberto, o formato do aberto são 12 problemas em 2 horas. Ou 6 problemas em 2 horas. Depende de como você compõe. Uhum. Ele colocou um inverso do Camilo Gamnitzer. E eu resolvi esse inverso do Camilo Gamnitzer. E quando eu terminei de resolver, e eu terminei essa sessão, foi uma sessão, para mim, talvez uma das melhores sessões de treinamento que eu já fiz. Uhum. Eu sabia que eu tinha tido uma performance de MI ou GM naquela sessão de treinamento. E quando eu terminei de resolver esse inverso do Gamnitzer, tenho certeza absoluta que é do Gamnitzer. Era muito difícil. E quando você vai... É como você abrir um relógio devagarzinho e cada uma das peças vão se encaixando. Eu vou ver se eu encontro esse. Não tenho certeza absoluta, mas acho que eu tenho como encontrar. Acho que eu tenho a folha que o Roland preparou. Uhum. Mas esse é um problema muito especial. Assim, foi uma emoção razoável conseguir encontrar a solução daquele... E eu não conhecia, porque é claro que eu também estudo, né? Então, e até hoje em dia eu estudo mais finais do que qualquer outra coisa. Uhum. E ficou. Então, não, se conseguir achar de algum jeito, seria legal. Eu vou achar. Se a página do Camilo Gamnitzer estiver online, ele tinha uma página na Federação Austríaca. Se a página dele estiver online, eu encontro. Eu boto um alerta bem grande em cima, né? Que não fazer isso sem supervisão dos pais e coisa. Eu boto todos os alertas necessários para ninguém ficar, para não chocar ninguém. Mas tá feita a sua escolha. De novo, que eu sei, imagino que isso deve ser difícil, mas se você teve essa memória, acho que é mais fácil linkar, né? Não, acho que eu consigo identificar sim.
Acho que só tenho a agradecer, acho que deu para entender bastante coisa. Também deu para ver que faltou muita coisa, porque precisaria de muito, muito, muito mais tempo, né? Até para falar de alguns personagens, mais sobre os seus estudos como solucionista, né? Mas se você quiser deixar uma mensagem final, alguma coisa que você queira passar, que você acha que é importante, que eu deixei de perguntar, enfim, qualquer informação. Eu acho assim, tem uma mensagem que eu queria passar, de um lado, que eu preciso agradecer as várias pessoas que passaram pela minha vida, Sonnenfeld, Bronstein, Sebastião Silva, vários outros que eu não citei aqui, Berlingoso, Zarur, o Léo Mano, que foi um grande amigo, está vivo ainda também, Marcos Roland, todas essas pessoas, de uma certa forma, ajudaram a manter o xadrez na minha vida. E a solução de problemas foi essencial para, até hoje, eu estar extremamente próximo do xadrez. Se por alguma razão eu não tivesse encontrado a solução de problemas, eu teria me afastado do xadrez para poder me dedicar à minha vida profissional, para poder seguir a minha carreira. Eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço e preciso, na verdade, dessa paixão para executar qualquer atividade, mas eu sou apaixonado por xadrez também. E eu teria que deixar uma paixão pela outra, e o mundo de problemas permitiu que eu continuasse próximo do xadrez. Então, eu podia carregar um livro e continuar resolvendo problemas, e qualquer um pode fazer isso. Você pode pegar, e não precisa ser problemas, pode ser tática, pode ser exercício de estratégia. Pegue o livro do De La Villa, por favor, e veja todos os 100 finais essenciais. Se o Dvoretsky é muito pesado para você, pegue outro livro, mas mantenha o xadrez próximo de você, porque uma vez que você é mordido por esse bichinho do xadrez, essa paixão não se dissolve mais. E o xadrez é parte da minha vida. O xadrez, eu tenho memórias engraçadas, tem posições que eu acho engraçado, tem posições que são dramáticas, tem histórias apaixonantes, e essa paixão é que move a gente. E essa paixão está nessas 64 casas, 32 peças e uma beleza interminável que você pode expressar com elas. Então, assim, eu tenho um grande agradecimento, eu tenho uma dívida grande com essas pessoas que passaram na minha vida e que semearam a paixão pelo xadrez, que eu vou levar até o final dos meus neurônios, enquanto eles estiverem ativos e funcionando, vão estar comigo. Bonita mensagem. Bom, muito obrigado, Roberto, foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso. Tchau, tchau, Roberto, e até mais, pessoal. Tchau, obrigado. E parabéns, Felipe. Obrigado.